Muito bem, esse próximo assunto é um assunto, então, relacionado à modelagem conceitual, que vai tratar da modelagem do banco de dados, que é a parte anterior a se criar um banco de dados. Quando se pensa num sistema de informação, você olha para o mundo real e muitas vezes não dá para você projetar o que está no mundo real do jeitinho que está e colocar dentro de um sistema e dentro de um banco de dados. Então você precisa modelar aquela realidade primeiro, desenhar aquela realidade numa linguagem que seja próxima ao que o cliente está falando, mas que também sirva para que o analista de banco de dados consiga entender aquilo ali e colocar, então, na construção depois de um banco de dados. Então, esse é um modelo conceitual, é algo na parte lógica, mais próxima do cliente do que do programador e do desenvolvedor de banco de dados, tá legal? Então, nós temos o seguinte: a modelagem conceitual descreve os objetos ou entidades, como nós já vimos várias vezes aqui, envolvidos em um domínio de negócios, com suas características, que são os atributos, e como elas se relacionam entre si, ou seja, os seus relacionamentos. Tudo isso nós já vimos. Olha que interessante. Ó, a gente foi construindo tijolinho por tijolinho, né? O que são as entidades, o que são os atributos, as tabelas, os relacionamentos, as chaves. E agora a gente chegou aqui para entender essa visão geral da modelagem, que vai trazer então para você essa visão mais ampla agora, né? Que é assim que eles vão gerar o banco de dados. Como? Primeiro desenha. Vai saindo lá, senta lá no Axis e sai fazendo um banco de dados. Não. Você primeiro modela, você primeiro desenha a realidade atual para entender o que tem ali, para depois colocar isso, sim, de fato, na prática de um banco de dados físico ali, né? Claro que é físico digitalmente, né? Beleza? Então, olha só. Isso é uma modelagem conceitual. É algo que é o quê? Extremamente abstrato. Ela usa a abstração de uma certa realidade. Isso que é abstração em banco de dados. O que é abstração em banco de dados? É você olhar para a realidade e você abstrair daquela realidade o quê? Aqueles tópicos, componentes que são essenciais para você definir os dados, né? E como que eles estão relacionados entre si, né? As entidades, cada componente daqueles dados e tudo mais, tá certo? Que a gente viu lá atrás, né? E ela separa as partes realmente relevantes do mundo real. Para quê? Para você não ficar, de repente, querendo trazer para dentro do banco de dados uma coisa que não é realidade, né? Que não faz sentido você colocar ali. Ela documenta tais partes em um modelo entidade-relacionamento, chamado também de MER, tá? Ou modelo ER, tanto faz. Você pode chamar MER, que é modelo entidade-relacionamento, ou modelo ER. E esse modelo vai gerar um diagrama entidade-relacionamento, que é o DER ou DER, tá? O MER ou MER ou DER ou DER, tá? Que é o diagrama propriamente dito. Então isso é a modelagem conceitual. A modelagem conceitual independe da tecnologia escolhida, ou seja, independe do SGBD que você escolheu, independe, não importa se é Oracle, se é Access, o que for. Se você escreveu esse modelo conceitual, se você abstraiu a realidade, você aplica a qualquer tecnologia. Por quê? Porque ele não faz parte de nenhuma tecnologia. Isso é muito importante você saber, tá? A modelagem conceitual independe de tecnologia. Por isso que ela é, por isso o nome abstração aqui em banco de dados. Abstração por quê? Porque você abstraiu a ideia, e a ideia se aplica em qualquer contexto, tá legal? Em qualquer sistema gerenciador de banco de dados. Também se aplica em qualquer linguagem de programação. Independe de linguagem de programação.
independe de framework, independe de plataforma, se é Java, se é .NET, se é o que quer que seja, né? Não importa. É independente disso, tá ok? E aí, como a gente disse, do modelo conceitual, nós trazemos então, dessa abstração, nós trazemos então o modelo entidade-relacionamento. Esse modelo entidade-relacionamento é a abstração da estrutura do banco de dados, né? Ainda nessa visão de abstração. Ela não representa o banco de dados fisicamente ainda não representa. Ela ainda é uma estrutura de abstração, tá? E ela usa 3 pontos de vista ou 3 pilares principais, que são as entidades, que são os objetos do mundo real, né? Que são os atributos, são características dos objetos, e também os relacionamentos, a forma como os objetos se relacionam. Tá? Então, esses são os 3 pilares, ou os 3 pontos de vista do modelo entidade-relacionamento, os principais aí que nós temos, tá? Entidades, atributos e relacionamentos. Tudo isso nós já vimos. Você agora está sabendo que isso aqui é usado na hora que você vai modelar o banco de dados, entendeu? É assim que a gente usa. Na modelagem, no modelo entidade-relacionamento, esses 3 pilares vão definir, como a gente viu ali naquela questão anterior, né? A gente viu que tinha relacionamento, a gente viu que tinha as entidades, né? Pedido, cliente, tal, e tinha também os atributos de cada uma das entidades. Modelo entidade-relacionamento, nós temos as entidades. Quem são elas? As entidades, a gente já viu que são as tabelas e tudo mais que representam, são os objetos ou partes do mundo real. E elas podem ser físicas ou lógicas. Na entidade física, você tem lá, por exemplo, o produto. O produto é uma entidade física, né? É algo palpável, você pega ali no produto. Mas o que seria uma entidade lógica? Olha que interessante. Ela é intangível, ela é abstrata, mas você consegue modelá-la, você consegue defini-la no modelo entidade-relacionamento. Quer ver um exemplo? A venda. Venda é uma coisa que é abstrata, não é física, ela é lógica, né? É uma relação entre o cliente, entre o produto, e tem aquela coisa toda, aquela troca, e isso aí vira o quê? Uma venda. Venda não existe palpavelmente. Não, cadê aquela venda? Onde que vai armazenar? Não tem. Então isso é uma entidade lógica, entendeu aí? Beleza, mas isso aí é só para você entender que existem esses tipos de entidade, entidade física, entidade lógica, e isso tudo, ainda que você não enxergue no mundo real, olha lá, hein? Por isso a abstração. Ainda que você não enxergue no mundo real uma determinada entidade, você vai catalogar isso no modelo entidade-relacionamento, beleza? Maravilha. No modelo entidade-relacionamento, nós temos os seguintes tipos de entidades. Nós temos entidade forte, que é aquela entidade que independe de outra entidade. Por exemplo, produto. Produto independe de outra entidade para existir. É produto, ponto final. Está lá, sabão. É aquele produto, ele existe. Já a entidade fraca, que é um segundo tipo de entidade, depende de outra entidade para existir. Por exemplo, a venda. A venda, ela depende de um produto, por exemplo. A venda depende de um cliente também, na verdade, ou seja, ela é uma entidade fraca. Nós temos também a entidade associativa. Essa entidade, ela nasce de um relacionamento entre duas entidades. Que nós vimos isso lá atrás, quando nós falamos do relacionamento muitos para muitos, né? Então existe o relacionamento ali, e olha que interessante, vai nascer dessa relação uma entidade associativa ali, né? Que foi pedido, né? Produto, e a entidade pedido-produto, né? Que é ali, no caso, os detalhes do pedido, não é verdade? Muito bem.
Então memorize aí, tá? As três entidades, três tipos de entidades que existem. Entidade forte, entidade fraca e entidade associativa, tá? Mas ainda no modelo entidade de relacionamento, nós temos os atributos. Já falamos também dos atributos, mas agora vem mais detalhes. Por quê? Se eu estou falando do modelo, daqui a pouco eu vou trazer o diagrama. E você precisa saber como que esses componentes que nós vimos lá atrás estão presentes no diagrama e no modelo, na modelagem, entendeu? Então vamos lá, olha lá. Os atributos, nós temos atributos simples. Lembra que os atributos são as características de uma entidade, né? Lá na tabela são as colunas da tabela, tá? Nós temos um atributo simples, que ele assume um único valor para cada elemento da entidade. Por exemplo, nome. Nome, você vai ter um único nome para uma determinada entidade. Ainda que aquele nome seja um nome composto, né, e tal, o nome todo, né, nome, sobrenome e tudo mais, o campo nome vai ser, então, um atributo simples. Porque aquele registro só vai ter um dele ali. Só um valor só para o atributo nome para aquele registro. Beleza. Mas nós temos também atributo composto. O que é isso? Um atributo composto é um atributo formado por um ou mais subatributos. Tá? É o atributo composto, por exemplo. Qual é o exemplo, professor? Por exemplo, endereço. Endereço, ele pode ser o logradouro lá, né? Ele pode ter lá o nome da rua, ele pode ter o número da casa, não é verdade? Então o endereço pode ter vários, um bairro. Então são atributos que formam, esses subatributos juntos, formam então o atributo endereço, que é então um atributo composto. O atributo endereço, portanto, é atributo composto. Isso você pode modelar, né? O atributo endereço e dizer que ele é composto. Temos também o atributo multivalorado, né? É bem diferente aqui de composto, viu? Qual é a característica dele? O atributo multivalorado, uma única entidade pode ter diversos valores para esse atributo. Por exemplo, né, se você tem lá no plano de saúde, né, o atributo lá dos beneficiários, você tem então o dependente. Os dependentes. Às vezes o beneficiário tem mais de um dependente, né? Então esse atributo dependente, que é um atributo do beneficiário, vai ser um atributo multivalorado, porque ele pode ter vários valores. Quer ver um outro exemplo? Telefone. O telefone ele pode ter o celular 1, celular 2, celular 3. É multivalorado também. Entendeu? Beleza, então? Maravilha. Temos o atributo chave. O que é atributo chave? O atributo chave atua como uma chave da entidade. Então, é o atributo que é a chave primária ali no caso. E o atributo derivado, que é um atributo que deriva de outro atributo. Por exemplo, você tem a data de nascimento, beleza? Tá. Mas você pode derivar da data de nascimento o quê? A idade da pessoa. Então você pode colocar, às vezes você vai precisar dessa idade na modelagem. E você tem então um atributo derivado. Derivado de quem? Da data de nascimento, portanto. Beleza? Muito bem. E aí, a gente chega no diagrama entidade-relacionamento, que é o DR, né? O DER. No diagrama, nós vamos usar o quê? Nós vamos usar a representação gráfica disso daqui. E para cada um desses elementos, nós temos as suas representações. Veja só, olha lá a entidade forte, qual é a representação? É um retângulo simples. Já a entidade fraca é um retângulo com duas bordinhas ali, entendeu? Então é importante que agora é a hora de memorizar esses diagramas, porque eles podem cair em prova, hein? Podem não, eles caem, né? Você vai ver. Nós temos agora os atributos. O atributo, temos o atributo simples, esse daí. Temos o atributo composto, lembra lá do endereço? O endereço, aí você vai ter aqui endereço. Aí vai ter aqui quadra, né? Casa, bairro, tá? Então ele vai ser composto. Nós temos aqui o atributo multivalorado, que é aquele caso lá, número de celular, vários números de celulares.
Temos o atributo-chave. Olha o que caracteriza o atributo-chave. Ele é um atributo simples, mas embaixo do nome dele vai ter aqui, por exemplo, ID produto. Então o ID produto vai ter esse aqui embaixo identificando o atributo-chave dele. Opa. E o atributo derivado, ele é uma elipse que é tracejada. E aí ele traz, então, aí essa característica. Então, essas são as características do atributo, tá legal? Beleza? Muito bem, aí a gente tem os relacionamentos. Relacionamento normal, né? Quando você tem um relacionamento, ele aparece assim. Você tem aí, no caso da cardinalidade, lembra que eu falei da cardinalidade? Na modelagem, olha aí como é que aparece a cardinalidade. Dessa forma, mostrando o seguinte, né? Que no diagrama entidade-relacionamento, a entidade 1 se relaciona com a entidade 2, sendo que é 1 para n, ou seja, para entidade 1 e entidade 2 nesse relacionamento. Entendeu? 1 para n. Uma entidade 1 para n entidade 2. E temos também a restrição de cardinalidade. O que é isso, restrição de cardinalidade? Você pode dizer, olha, aí já é um conjunto, ó, do lado aqui da relação e da entidade, ele vai ter dois valores, que é o mínimo à esquerda e o máximo à direita, entendeu? Então essa é a diferença aqui, que tem o mínimo e o máximo. Você vai dizer, no mínimo tanto e no máximo tanto para tal relação, entendeu? Olha lá então, vamos ver como que isso é cobrado. Isso aí cai em prova? Cai. Olha lá, o modelo entidade-relacionamento é um modelo informal. Estabelece associações entre entidades do problema que se deseja tratar. Olha lá, é um modelo informal. Estabelece associações entre entidades do problema que se deseja tratar. É isso mesmo? É informal? Não, ele é extremamente formal esse modelo. É muito rígido. Você tem que usar exatamente aquele diagrama com aquelas representações gráficas para determinar cada um dos componentes do modelo entidade-relacionamento. Vamos lá, olha o próximo aí. Um diagrama entidade-relacionamento permite uma representação em forma de figura da estrutura física de um banco de dados. Vê lá então se é isso mesmo. Então, um diagrama entidade-relacionamento permite uma representação em forma de figura da estrutura física de um banco de dados. Não, meus amigos. Por quê? Porque ele traz o quê? Uma representação da abstração da realidade e não em forma de figura da estrutura física. Por quê? Até porque, como nós vimos, não sei se você reparou, a gente passou por isso. Em um determinado momento, a gente viu a relação N para N, né? E que tinha ali? Aquilo era uma relação. Na modelagem, quando a gente põe N para N, a gente não vai ver na modelagem uma terceira tabela. A gente vai ter só a relação ali, que é o losango. Aquilo ali é uma relação, entendeu? E aí sim, você pode até identificar isso com outros diagramas, né? Ou outras representações gráficas ali, que é o caso da entidade associativa, que aí então ela vai ser ali representada. Mas não significa representação física, mas sim é uma abstração lógica, ou seja, está falando na linguagem do usuário e não na linguagem do programador lá embaixo que está escrevendo o código e montando a tabela, não. Tá? Então é a abstração, lembra disso, hein? Entidade de relacionamento, abstração. Outra aí, ó, o esquema conceitual, que é o que a gente está falando dele, consiste em uma descrição concisa dos requisitos dos usuários e inclui descrições detalhadas dos tipos de dados, relacionamentos e restrições. A chave estrangeira é o atributo de uma entidade que é chave primária de outra entidade. Na verdade, são quase duas questões aqui, né? Ele começa falando de um assunto, termina aqui,
e depois começa com outra aqui, uma oração coordenada aqui, né? Não tem nada a ver. Mas vamos lá. O que nós temos? Verdadeiro ou falso? Isso é totalmente verdadeiro. Por quê? Olha só. O esquema conceitual, que é esse que a gente está vendo, a modelagem conceitual, consiste de uma descrição concisa. Ela é muito concisa, lembra? Ela vai abstrair ao máximo algumas daquelas principais e mais reais entidades do mundo real. Concisa do quê? Dos requisitos do usuário, daquilo que ele quer no mundo real dele, daquilo que ele precisa. E inclui o que nesse esquema conceitual? Descrições detalhadas dos tipos de dados, que vai ser falado ali, relacionamentos e restrições, né? Isso tudo é feito exatamente. A chave estrangeira é o atributo de uma entidade, é verdade, que é a chave primária de outra entidade, exatamente. É o atributo de uma entidade, FKT2, que é a chave primária, PK, de outra entidade, P1. Tá lá. Isso cai em prova? Cai, claro que cai. Olha lá, ó. Considere o diagrama entidade relacionamento abaixo. Tá vendo aqui? Olha o tanto de coisa que tem esse diagrama, hein? Olha lá, DR. É incorreto afirmar que... Incorreto, ó. A. Idade é um atributo derivado. Vamos lá. Idade, olha o diagrama, elipse tracejada, né? A gente falou dela, lembra disso? Elipse tracejada e é derivado. E é verdade, ele é derivado, né? De onde ela é derivada? Daqui, ó, da data de nascimento, tá? Beleza, esse aqui é ele que é o incorreto. Letra B. Empréstimo possui dois atributos. Vamos ver? Empréstimo, que é uma entidade, olha lá, entidade, é uma entidade lógica, abstrata, mas é uma entidade forte, está representada como uma entidade forte, né? Empréstimo, tá beleza. Possui dois atributos, olha lá, COD, empréstimo e valor, verdade também. Então, beleza, essa tá ok, essa tá ok. C, COD cliente é atributo de cliente, olha lá, COD cliente é atributo da entidade cliente, beleza também. D, telefone é uma entidade fraca. Opa, telefone, elipse, meu amigo, é atributo. Retângulo, entidade. Elipse, então, não é entidade. Telefone não é entidade. Telefone é um atributo. E é um atributo que multivalorado. Atributo multivalorado, tá legal? Então, tá errado isso aqui. Código empréstimo é chave primária. Código empréstimo, tá aqui, ó. Como é que eu sei que é chave primária? É o atributo chave, porque ele tem, ó, o sublinhado aqui no nome dele. Gente, tem que decorar esses coisinhas aí, viu? Para quem está estudando banco de dados. Nosso último tópico vai falar, então, de algo que costuma cair mais raro, mas que pode cair para você, que é a SQL. SQL é a linguagem que você usa para consultar o banco de dados. Essa consulta pode ser de diversas formas, não é só para você obter dados, não. Olha só o que ela é, olha lá. SQL é Structured Query Language, ou seja, a linguagem de consulta estruturada. Ela é usada em todos os bancos de dados e ela pode ser, então, feita da seguinte maneira. Nós temos alguns tipos dessa linguagem. Quais são elas? Eu tenho linguagem DML, Data Manipulation Language. Essa Data Manipulation Language, DML, é uma linguagem de manipulação de dados. Eu vou manipular. O que é manipular os dados? Manipular os dados é você usar seleção, é você usar inserção, é você usar atualização e também exclusão dos dados. Isso é que você manipula os dados lá dentro da tabela. Ou você inclui dados na tabela,
ou você busca dados para fazer uma consulta, que é o select, né? Mas tudo isso é consulta, tudo é query, tudo é consulta, tá? Mas a consulta pode ser para você selecionar, obter os dados, para você inserir, para você modificar, atualizar, ou para você excluir os dados ali, que é o, olha lá, delete. Esses são comandos, statements, né? Em inglês são os statements, os comandos da linguagem SQL de manipulação de dados. Mas nós temos também a linguagem DDL, que é a Definition Language. DDL, Data Definition Language. O que é isso? Definition Language. De definição de dados, ou seja, para você definir os dados, dar a eles a sua definição, que é, então, composta pelos principais comandos: create, alter e drop. O que é isso? Para você criar um banco de dados, criar uma tabela, criar uma coluna, para você alterar ou para você simplesmente excluir aquele objeto. Aqui eu estou falando de definição dos dados, eu não estou mexendo no dado, não estou mexendo nos registros, eu estou mexendo na tabela, estou mexendo na estrutura, na coluna, eu estou mexendo no tipo de dados, né, nos atributos, criando um novo atributo, modificando o atributo, incluindo ali uma chave primária, uma chave estrangeira e assim por diante. Isso é o DDL, Data Definition Language, beleza? Mas nós temos também o próximo tipo de linguagem, que é a DCL, Data Control Language. A Data Control Language é uma linguagem de controle de dados. Ela vai agora cuidar do controle do acesso aos dados. Como? Por meio dos comandos grant, que é concedendo permissão, ou revoke, que é retirando a permissão do usuário ou do objeto, né? Se não tem permissão para acessar aquele objeto, não tem permissão para fazer tal comando àquele objeto, tá? E ainda, alter password, que é para você alterar a sua senha. Temos ainda também a DTL, que é a Data Transactional Language, que é a linguagem de transação de dados. Quando você vai fazer uma determinada operação no banco de dados, você então pode criar uma transação e transformar todas aquelas ações em uma única ação atômica, indivisível, por meio das transações. E aí nós temos os principais comandos de transação da DTL, que é Start Transaction, Commit. Start é para você iniciar uma transação. Você vai iniciar aquela transação. Suponhamos que você, na sua transação, você vai incluir determinados registros, você vai atualizar outros e você ainda vai apagar outros. No mesmo comando ali, você vai apertar um botão e aquele botão faz tudo isso, né? Insere, atualiza e ainda exclui. Esses três operações dessa única transação vai iniciar com o quê? Vai iniciar com Start Transaction. E aí, começou. Quando finaliza tudo, ao final você dá um Commit, que é então confirmando, finalizando aquela transação. Se der algum erro, você pode dar o Rollback, que é então desfazer toda a transação. No banco de dados, ou é tudo ou é nada. Ou ele faz tudo aquilo que está dentro da transação, todos os passos, ou ele não faz nada. Então o rollback ele vai desfazer tudo, tá? Para não criar inconsistências. Então ele faz toda a transação por meio do commit, ou ele desfaz por meio do rollback, tá ok? Geralmente quando dá erro, ele dá um rollback, né? Isso cai em prova? Claro que cai em prova, olha lá. Para recuperar registro de uma tabela do banco de dados Access, pode-se utilizar o comando SQL, para recuperar. Então, é quando eu quero
recuperar determinados registros de uma tabela de banco de dados. Não é inserir, não é alterar, não é excluir, não é atualizar, é recuperar. Eu vou fazer o que então? Eu vou dar um select, não é verdade? Não é read nem consult, hein? É select, lembra disso. Temos mais uma, temos o comando SQL, que concede privilégios específicos a um objeto, tabela, visão, sequência, banco de dados, função, linguagem procedural, esquema ou espaço de tabelas para um ou mais usuários ou grupos de usuários de um banco de dados então em conceder privilégios, em conceder. Nós vimos isso. Tem que anotar, né, para saber. Por isso que se você quiser dar pausa, voltar lá e pesquisar, vai lá, hein? Mas quem que garante, concede, é o grant, não é verdade? Grant, portanto, concede privilégios a objetos específicos a determinados usuários ou grupos, tá ok? Muito bem, meus queridos alunos, então nós chegamos assim ao fim dessa aula de banco de dados. Eu espero que você tenha aprendido bastante. Eu espero que você, então, se teve dúvida, manda lá no fórum de dúvidas que eu vou responder o mais rápido possível. Esse não é um assunto muito simples, né? É mais complexo mesmo, é mais voltado, né, para a área mais da TI, porém não é para cargo de TI, né? Nós estamos aqui então justamente para noções de informática, por isso que cai em noções de informática. E eu quero que você saiba o seguinte: esse nível de aprofundamento é o nível adequado para você então se preparar para a sua prova, e eu espero que você agora faça bastante exercício. Você viu que fizemos muitos exercícios até aqui, não é verdade? Deu para ver como que esse assunto cai em prova, cada tópico a gente foi trazendo exercício. Eu espero que você exercite mais ainda e acerte todas as questões de banco de dados aí, tá legal? Se você for fazer exercício, faça no Gran Questões, que é a nossa plataforma de resolução de questões de provas anteriores, que está bombando, super atualizado, com comentário dos professores e super organizado ali, cada dia melhor, tá legal? Então acessa lá. Se você gostou desse vídeo, se você achou que valeu a pena ter assistido, então dá a sua avaliação aí positiva, coloque o seu comentário, faça questão de ver os seus comentários, tá legal? E agora eu vejo você na sua nomeação. Até lá!